Oi gente, eu sou a Fabi Lara e hoje eu tô aqui para mais um podcast DZ. E o episódio de hoje é muito especial. A gente está com o diretor de elenco, Felipe Ventura. Felipe é formado em produção audiovisual e tem uma carreira brilhante. Trabalhou por 10 anos com a Marcelo Outback e desde 2021 assina seus projetos em filmes, séries e programas. Com vocês, Felipe Ventura, gente. Obrigado, então, pelo convite e também acho que é aquela brincadeira, né? Quem não chora não mão, né? Porque você fazendo esse podcast e senti vontade e me convidei praticamente, né? E a Desi abraçou a ideia, eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente com você. Eu também tô muito feliz, gente. Eu conheço o Felipe assim há muito tempo, desde pequenininha mesmo. Exatamente. E o Felipe sempre foi um excelente profissional, além de todo o incentivo que ele sempre me deu desde pequena a continuar nesse caminho da arte. Foi minha primeira consultoria quando eu comecei a abrir, de dar um direcionamento para os atores e começar a ajudar eles como preparar um material, ver certinho, foi com a Fabi. Por isso que eu achei muito especial de ser entrevistado por ela, que eu acho que ia ser bem legal. Que honra! Então, vamos começar o nosso podcast. Eu tô muito animada e tenho certeza que vai ser incrível, gente. Vamos começar falando um pouco sobre o início da sua carreira. Felipe, queria te perguntar, o que faz um diretor de elenco? Então, o diretor de elenco é basicamente a pessoa, né, que apresenta para o diretor, né, daquele projeto que a gente é contratado, opções de perfis do que ele está procurando para o projeto dele, né? Seja para o principal, seja para o coadjuvante, seja para as participações, a gente praticamente escala para o projeto inteiro, seja um filme, seja uma série, seja... hoje em dia tem tantos outros projetos para Instagram, TikTok, né? Tem várias vertentes novas surgindo, então para qualquer seja o projeto, a gente é que dá o direcionamento, né? Manda as opções para o diretor e, óbvio, num bate-bola entre a gente, é escolhido aquele perfil, aquele ator para o papel, né? Aí tem testes, alguns têm self-tapes hoje em dia, né? Com essa facilidade, tem callbacks presenciais, que o diretor gosta de ver, né? Pessoalmente, se ele tem aquele perfil exato, aquela emoção, aquele olhar no fundo dos olhos, é muito interessante isso. Que legal! E quando que você começou essa carreira assim? Então, em 2009 eu estava terminando a faculdade e aí uma amiga falou assim, você tem uma grande produtora de elenco que está procurando um estagiário. Eu falei, cara, eu acabei de trabalhar, tô livre, não tô fazendo nada, por que não, né? Eu acho que não se ensina numa faculdade o que é uma produção de elenco. Então eu aprendi de fato na prática, exatamente. Então, e me apaixonei, sabe? Foi uma coisa assim tem muito a ver com a área de produção. Eu sempre sonhei em ser produtor de programas, que eu fiz até um pouco disso, mas depois eu embarquei nessa de produção de elenco, foi o caminho, as portas que se abriram ali pra mim, e eu embarquei de cabeça e hoje não me vejo fazendo outra coisa, né? Pode ser que até que faça, mas não me vejo fora dessa profissão. Cara, é muito legal, né? E tudo depois, assim, você foi lá com toda a sua força, com toda a sua vontade, conseguiu. E hoje tá aí, gente, Felipe Ventura. Felipe, queria te perguntar qual foi o trabalho que mais te impactou, assim, no audiovisual? Você tem muito orgulho de falar que foi você que produziu, você que dirigiu o elenco? Assim, no audiovisual, o que me deu mais orgulho eu acho que foi assumir a quarta temporada e a quinta temporada de Impuros, que é um projeto muito grandioso, uma série com, sei lá, já foi escalado mais de 500 pessoas e eu fui progredindo ali junto, né? Eu comecei como assistente da Marcela, ela sempre foi a diretora desse projeto e ela precisou sair e eu assumi na quarta e quinta temporada. Então, para mim, acho que foi o meu maior fato, o meu maior projeto que me dá orgulho de ver no ar e ver tanta gente boa ali. Que, inclusive, a gente tem alguns agenciados da Desi também, né? Como é que é mais ou menos o processo de produção de um novo trabalho? Como é que funciona? Então, geralmente, nós, diretores de elenco, a gente entra junto com o diretor. Tem casos que até me contratam antes do diretor. É muito engraçado. A gente recebe os roteiros, a gente lê, decupa, sem às vezes conversar antes com o diretor, decupa cada personagem, o que a gente está vendo de perfil ali, porque muitas vezes o que está escrito ali não é totalmente o que o diretor quer. Então, a gente faz a nossa visão primeiro, né?
E aí quando o diretor entra no projeto ou tá junto, aí a gente tem esse primeiro bate-papo, a gente tenta entender se a gente está na mesma página, a gente está vendo o mesmo perfil, se corrige aqui, corrige ali, e aí começam vamos dizer, as opções, né? Que a gente fala, você gosta de fulano, já conheceu o trabalho de Beltrano, né? Então, nesse primeiro momento é assim, às vezes tem teste quando é principal, né? Ou às vezes quando a pessoa é muito famosa não precisa de teste, a pessoa já conhece o diretor, possivelmente já conhece, já viu o trabalho dele, então não precisa de teste, mas a maioria das vezes sim, tem teste até para o principal, quando o projeto vem do zero. Eu gosto de quando vem do zero, que a gente consegue criar desde o começo, então isso cria um vínculo na gente maior, a gente acho que é nosso filho mesmo, né? Todos os projetos eu me sinto como um pai ali, dando vida, né? Dando sugestões de nomes e tal, e eu acho que também a direção de elenco, ela não vem sozinha, né? Eu não posso dizer também que é o meu trabalho, é o meu projeto que eu indiquei todo mundo ali, é uma troca com o diretor, troca com os assistentes de direção que também dão opiniões, tipo, e fulaninho, que às vezes a gente também esquece das pessoas, a gente não dá pra lembrar de todo mundo, é ótimo, a gente precisa ter uma boa memória, né, mas às vezes esquece, não tem como. E isso que eu falo também dos atores, às vezes, de se fazerem presentes, de curtir alguma coisa, que eu sou uma pessoa muito ligada no Instagram, então eu estou olhando sempre quem está curtindo as minhas coisas, comentando, então isso faz a gente lembrar também das pessoas, né? Então fica até uma dica para os atores. Então, depois desse processo de escalação, a gente, né, hoje em dia, muito com o stream, não basta só a opinião minha e do diretor, tem a opinião final do canal, do stream, né, ou de quem está patrocinando também, né? Então tem muitas opiniões até chegar finalmente ao ator X para fazer o papel Y. Depois disso vai para uma produção executiva, geralmente, que fecha cachê, fecha contrato, e aí depois disso tudo fechado com o empresário ou com o próprio ator, ele oficialmente está no trabalho, aí começam os ensaios, e toda a preparação para quando começar a rodar, né, o ator já está certinho ali naquele projeto. E aí também tem muito a gente às vezes define muito antes os principais, obviamente, e os coadjuvantes, e algumas participações às vezes são definidas durante o processo já de filmagem, né? Vai descobrindo mais, né? Não é nem descobrindo, é porque às vezes é muito, principalmente com o diretor, tem muita informação para ele ter que ver figurino, direção de arte, fotografia, tudo mais, né? Ele tem que opinar em tudo. Então, às vezes ele quer primeiro definir antes de começar os principais e os coadjuvantes, que são os mais importantes ali da história, e depois, conforme ele vai mais vendo as participações, que são um pouco menores, tem alguns que são um pouco maiores, mas ele consegue durante a filmagem ir decidindo isso também, né? Tem alguns que conseguem definir isso antes, mas tem outros que tem que ser durante o processo, né? E é um processo muito rápido também, muito intenso, né? E o que te levou a você escolher essa profissão? Foi o que eu tinha comentado, não teve não foi uma coisa que eu sonhei com isso, né? Eu sempre sonhei em estar ligado à TV, audiovisual, cinema, teatro musical. Eu sempre gostei de estar ali nesses bastidores, de estar fazendo, né, acontecer aquela arte toda, né? Aquela produção. Sempre fui, meu sonho sempre foi produzir um Caldeirão do Hulk, coisas assim que eram, né, aqueles cenários grandiosos. Então eu tinha essa coisa na minha mente, de ser produtor mais de programas, né, de não ficção, né, de conteúdo, como fala-se agora. E aí, quando surgiu essa oportunidade de ser estagiário lá no escritório lá da Marcela Tberg, foi que eu conheci esse mundo, né, e aí eu fui entendendo, vendo e fui gostando. E ali a gente trabalhou com um pouco de tudo. A gente trabalhou com publicidade, com teatro musical, com séries, com filmes, longas, né? Tudo. Aí você foi aprendendo no processo. Foi exatamente isso. Cada talacada ali, errando, levantando, aprendendo e se fortificando sempre, entendeu? E vendo se era aquilo mesmo que eu queria pra mim, né? Porque eu poderia muito bem daqui. Tem até uma curiosidade, tipo, no primeiro ano, quando eu estava estagiando, depois que acabou o estágio, que me dispensaram, falaram, agora não está tendo tanta demanda, você não precisa ficar aqui. Eu estava muito direto, fiquei 1 ano e meio quase direto. E eu fiquei 1 ano sem trabalhar com isso, porque eu fiquei
coisa na minha cabeça, será que é isso que eu quero mesmo? Será que... Porque era muito punk, de fato, né? Era muita coisa junto, né? Ali no escritório da Marcela era muita coisa a gente fazendo ao mesmo tempo. Então eu meio que veio aquela coisa do sonho de trabalhar com produção, mas de outro modo, e veio a oportunidade de ser, né, de trabalhar com produção de elenco. Então eu fiquei um ano meio assim, eles me chamavam para fazer alguma coisa freelance, eu falava, não tô podendo, tô com outro trabalho, e era mentira, porque eu estava realmente na dúvida se eu queria mesmo isso. E aí no ano seguinte eu voltei, acho que em 2011, se não me engano, e nunca mais parei, que aí eu falei, não, eu acho que agora eu tenho que realmente seguir, gosto, e aí foi. E aí nunca mais parei, de 2011 para cá, mais de 10 anos. Muita coisa rolou, muitos mais aprendizados, aprendendo com os próprios erros, né? Então, eu acho que é uma profissão realmente que ou você ama ou você realmente não quer. Eu já vi muitos assistentes que passaram já lá pela Marcela mesmo, que não duravam nem 2, 3 meses, sabe? Porque viram que não era para eles, não era aquilo que eles queriam, sabe? Então, eu fui vendo praticamente muita gente também que estava comigo desde o começo, indo para outros ramos. Então, eu realmente acho que foi aquela coisa da profissão de escolher, entendeu? E aí você ou abraça ou você sai de fora. E eu acho que eu abracei e me transformei nesse diretor de elenco de hoje que eu sou. A vocação te levou, né? Exatamente, Felipe, quais são os principais desafios que você enfrenta quando você está no projeto do audiovisual, do teatro? Quais são as... eu acho que primeiro é a nossa ansiedade. Eu acho que a gente tem, o nosso maior desafio, porque eu acho que é de todo mundo, né? Mas eu tenho uma premissa muito grande de querer lançar pessoas novas no mercado, né? Eu gosto, acho legal, acho lindo quando alguém é aprovado que é o primeiro trabalho, ou que estava muito tempo sem fazer alguma coisa. Eu sou muito dessas pessoas que gostam de dar a oportunidade dessas pessoas estarem voltando ou dando o início à sua carreira. Eu fico muito feliz mesmo. Então, o meu maior desafio é isso, tentar colocar na cabecinha, às vezes, de um diretor, de um streaming, que a gente consegue ir com uma pessoa novata, consegue ir com atores novos no mercado para dar essa variedade. Lógico, a gente entende que também tem muitos projetos que precisam do nome comercial, do cartaz. Isso eu não posso fugir e eu sou contratado, então se querem a gente vai ter um nome comercial para algumas posições ali do trabalho, mas a gente conseguindo esse nome comercial para ser a gente fala que é o nome do cartaz, os nomes do cartaz, aí eu tento ao máximo depois conseguir colocar pessoas novas, ou então colocar pessoas que não são tão evidentes, sabe? Então eu tento muito isso, eu acho esse que é o meu maior desafio na produção de elenco, de dar a oportunidade de pessoas novas, ou de conseguir buscar pessoas que fizeram tanto sucesso lá atrás e não conseguiram se atualizar muito hoje com plataformas, né, botando seu material e ficaram esquecidas. Eu acho muito legal e é muito gratificante para a minha profissão isso. Felipe, agora eu queria te perguntar, como é que funcionam os projetos que você escolhe para trabalhar? Como é que você escolhe esses projetos? No audiovisual, no teatro? Eu tive muita sorte de estar trabalhando sempre com projetos grandiosos comercialmente, né? Eu fiz o Evidências de Amor com o Fábio Porchat e com a Sandy, eu fiz o primeiro Natal do Mundo com a Ingrid e o Lázaro Ramos, o Igor Jansen. Então sempre está caindo comigo sempre projetos que você nem pensa, fala, lógico, quero, aceito. Mas tem até um exemplo que foi no finalzinho do ano passado. Eu estava terminando de fazer o primeiro Natal do Mundo e veio uma produtora nova me consultar porque eles queriam fazer um filme com uma pegada cyberpunk. Eu falei, caramba, o que é uma pegada cyberpunk? É um mundo novo para mim, que eu não conheço, de fato eu não conheço, né? Essas coisas de RPG, não sei o que, essas coisas mais que, né? Um mundo realmente que só quem vive conhece, né? Na minha fase de adolescente que tinha muito, mas nunca fui aquela pessoa interessada nisso. Então eu fui pesquisar um pouco para entender se eu conseguiria, né, dar o meu melhor como diretor de elenco para esse projeto. E aí eu fui pesquisar, eles tinham já um curta-metragem, eu fui ver o curta-metragem, ok, é só uma estética de cyberpunk, de um mundo, de um Rio de Janeiro daqui a uns 2000 anos na frente, ou até menos, não sei.
Então, eu vi alguns atores que eu até conheço, que eu já escalei para algumas produções, e falei, não, então é super tranquilo, é uma coisa que eu faço, só que é uma outra estética que eles estão fazendo, um filme muito diferente, que nunca foi feito aqui no Brasil, e foi um projeto muito legal, foi muito desafiador, tirou um pouco da minha zona de conforto, porque é muito fácil você convidar algum ator para fazer um filme com o Lázaro e com a Ingrid, fazer um filme com o Fábio Porchat e com a Sandy, eles também aceitam até por uns cachês baixos, até se tiver, mas um filme totalmente diferente, que você não tem referência no Brasil, e você tem que explicar para cada ator como é que vai ser, confia em mim, confia no meu nome, eu não faço qualquer projeto, eu não vou também entrar em qualquer projeto, por isso que eu faço essa pesquisa, entendo qual é o projeto, o que eles precisam de mim para eu saber se eu vou entrar de cabeça ou, para mim, o pior de tudo é ter que sair do meio, porque olha, eu não vou conseguir, sabe? Para mim é a pior coisa do mundo ter que sair de um projeto porque eu não dei conta. Nunca aconteceu, graças a Deus, mas eu acho que seria muito ruim, acho que eu ia ficar frustrado, entendeu? E eu acho que os produtores também, né, porque confiaram em mim. Então, além do que, eu me adapto também a cada projeto. Cada projeto tem um orçamento e cada projeto, né, me oferece um cachê específico para eu poder estar junto. Tem muita gente que acha, não, o Felipe que trabalhou com a Marcela deve ser cachês astronômicos, só está em projetos enormes e não sei o quê. Não, mas eu me adapto, né? Eu sei que tem uns que são de leis de incentivos audiovisual, então tem um cachê um pouco menor, tanto para a gente como para os atores. Então, é ruim criar rótulos, né? Que eu acho que para qualquer um, até para vocês atores, né? Tipo, não, a Fabi só faz coisas que você vê o histórico dela, só faz produções maravilhosas, então não vou chamar ela para o meu projeto. Não, você que tem que falar o sim ou não, né? Você que tem que decidir se você vai fazer ou não. É aquilo mesmo, né? Cada um tem o seu momento, às vezes o seu momento não, eu quero fazer, eu quero estar junto, eu quero estar em movimento, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero participar dessa história nova, né? Então é muito interessante isso. Eu pesquiso muito para poder dar o sim final, né? Não dou o sim quando não é muito fora da minha área, do meu habitat natural, né? Eu acho tem que fazer uma pesquisa para poder dar com convicção que eu vou fazer bem e direito, né? Muito bom. E agora a gente, voltando um pouco em Puros, que a gente estava falando, sim, né? Desses trabalhos todos que você falou, todos maravilhosos, a gente tem alguns agenciados da Desir que fizeram parte. A Clara Carvalho e Natália Hobbs fizeram parte de Impuros. E também o primeiro Natal do Mundo, que você falou que foi com o Lázaro e com a Ingrid, sim, que a gente teve a participação do João Pedro Chassilov. Então, queria perguntar para você, como é que é esse processo de seleção? Como é que... até o da Clara e o da Natália vai estrear, não sei quando que vai ao ar esse podcast, mas vai estrear agora dia 24 de julho, no Disney Plus, então assistam. E o do João Pedro já está desde o ano passado, também lá no Prime Video, também está bem legal, um filme bem gostoso de assistir com a família, de dar muitas risadas e com uma história bem interessante, bem que você reflete um pouquinho, não é só para rir, né, para refletir também depois no final. Mas o processo deles, da Clara e da Natália, foi muito engraçado porque no Impuros é tudo para ontem, né? Então a gente tinha que escalar. Eles fazem uma parte, amigos do filho do Evandro, né, que é o Ricardo Silva. Então, o filho adotivo, né, que ele adotou como se fosse dele. Então, eles estão, se eu não me engano, na Bolívia, não lembro agora certinho onde eles estão. Mas então precisava de atores que falassem bem fluente espanhol. Então, o teste deles, eles tinham que mandar um teste normal, interpretando em português, para os diretores poderem ver como eles são bons atores, e depois um também falando espanhol, né, para a gente ver a pronúncia, se realmente são fluentes, se estudam, né, que dá para passar como se fossem bolivianos, não lembro agora realmente de qual país eles estavam lá. Mas isso tudo foi gravado aqui no Brasil, só porque a história se passa ali, como a escola onde que o Ricardo vai estudar, é uma escola, acho que como se fosse a nossa escola americana, né, aqui no Rio de Janeiro tem uma lá que envolve vários filhos de pessoas importantes ali fora do Brasil. Então foi esse processo delas, não foi simples, elas tinham, além de ser boas atrizes, tinham que falar muito bem espanhol. E o do João também, o João eu até foi o que eu tinha acabado de falar com vocês, o João tem essa parte influente, né, muito forte, né, então
Ele fez uma participação, não foi nada grandioso, então meio que eu fiquei com receio, será que ele vai aceitar? Mas eu falei, cara, ele que tem que me dizer, né, sim ou não. Então eu queria dar esse start para a gente poder ter algum material dele, poder vê-lo atuando, né? Apesar de ser uma coisa pequena, mas eu acho que faz muito. Acho que as pessoas têm que entender. Tem que entender que tem que ter o start, tem que começar. Não pode achar que vai começar já como um protagonista. Não dá. Pode ser que aconteça, óbvio. Pode ser alguém que um diretor que ame o trabalho da pessoa e fala, não, eu quero ele como meu protagonista. E tudo certo, tudo bem, mas é muito raro, nem sempre é assim. Então a pessoa tem que estar preparada também para começar fazendo participações, depois vai subindo, vai criando. E aí você tem o próprio, né, o poder do sim e o não. Né? Quando você vê, eu já fiz muita participação, eu já entendi como funciona, então agora eu quero fazer uma outra coisa maiores. Aí o seu poder do sim ou não, né, de receber um convite e falar, não, agora eu não estou, sabe, se sai pela tangente, como a gente fala, né, sai de fininho ali, tipo, recusa, mas sempre deixando abertas as portas para um próximo trabalho. Felipe, o que você procura em um ator ou em uma atriz quando você está no processo de seleção de elenco? Então, cada processo de escalação é diferente, né? Foi isso que a gente tinha comentado. Cada um tem um perfil do projeto, seja para uma participação, seja para o principal, seja para o coadjuvante, o vilão, né? O antagonista. O que eu procuro sempre, o que eu espero sempre de um ator e de uma atriz é que se joguem, sabe? Sendo uma participação, sendo o principal, sendo o coadjuvante, é sempre o trabalho da sua vida. Então faça o melhor possível se você for escalado para esse trabalho. Faça como se fosse o seu primeiro, sabe? Com aquele sangue nos olhos, aquela borboletinha na barriga, com aquele nervosismo. E isso que eu espero de cada ator, né? Porque às vezes já aconteceu do ator falar sim e chegar na hora começar a dar tilt porque viu, não era isso que eu queria. Mas gente, se você deu sim, se você leu, ninguém te obrigou, entendeu? Então pense muito bem, se você quer de fato fazer aquilo, se está muito convicto do que você quer mesmo, se vai te deixar se satisfazer profissionalmente, para não, a gente sabe que isso é muito ruim depois, porque vão fazer comentários, vão falar, olha, fulaninho deu ruim, não fez nada bem, deu tilt no set, não chegava na hora, por conta de que você não está satisfeito de ter aceito aquele trabalho. Então, quando for aceitar, vá com garra, sendo pequeno, grande, mas faça com muito amor no coração, que eu acho que é isso que vocês querem fazer o resto da vida de vocês, atores, né? Então é isso que a gente espera de vocês, que eu amo também após um projeto é escutar o feedback dos diretores, nossa, aquele ator foi maravilhoso, arrasou, porque isso gera depois no próximo projeto, ele nem pedir opções para mim, já fala, eu quero aquele ator que fez uma participaçãozinha pequena, agora nesse projeto eu quero ele numa coisa maior que eu tenho aqui, entendeu? Então isso gera só coisas boas, sabe? E quando você começa a dar tilt, começa a perceber, não era isso que eu queria, poxa, que saco, ter que acordar cedo, ter que ir pro set, fazer aquilo, uma coisa pequena, aí você deixa marcas ruins para você, entendeu? E aí é complicado depois tirar essas marcas, entendeu? E já aconteceu isso, de eu falar, vamos escalar fulaninho, o diretor fala, nem pensar, me deu um problema no último set, isso acontece, e eu tenho que fazer, não tenho como falar se a pessoa já teve uma má experiência com aquele ator, então o que eu espero dos atores sempre é ter, se aceitou, é ter comprometimento com o trabalho, aquela garra, aquele amor, aquela paixão pela atuação, sendo pequeno, grande, seja qual for o tamanho da participação, do papel, do projeto. Venha com muita garra. É isso que a gente espera de vocês. Se entregar, né? Se entregar, de fato. Agora eu queria te perguntar se você tem notado mudanças na área de seleção de elenco. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? A única coisa boa, se pode se dizer boa, que rolou na pandemia, né? Entre 2020 e 2022, foi a forma de se selecionar o elenco. Antigamente era muito difícil um diretor gostar de ver um self-tape, de ver a pessoa por vídeo, né? Se tinha a possibilidade de fazer um teste presencial. Então aí só quem podia fazer teste presencial que era do eixo Rio-São Paulo, né? Que era mais rápido, mais fácil de estar presente. Com a pandemia, que
teve que abrir esse leque, e os diretores, os produtores tiveram que abrir, deixar um pouco isso mais aberto para eles ser mais aceito, né? Então eu pude testar gente. Um dos casos foi o primeiro Natal do Mundo, que falaram, a gente quer testar todo mundo, quer testar muito aí, porque eu tinha que selecionar 2 filhos do Lázaro e 2 filhos da Índia, ou seja, 2 filhos pretos e 2 filhos brancos. Então eu fiz seleção tipo o Brasil inteiro praticamente, né? Pedi self-tape para todo mundo, sabe? Então, além dos famosos, dos anônimos, de quem está no meio, influente, não é. Então, essa é a coisa boa, acho que eu falo, da seleção que hoje em dia a gente pode, mais aceito o self-tape. Então, numa primeira seleção, o self-tape vai ser muito bem-vindo, que eu vou poder ver, e o diretor vai poder ver, trocentos atores bons, né, novos, que ele às vezes nem conhece. E aí depois, obviamente, quando vai afunilando, não é isso? Afunilando, aí no presencial a pessoa tem que vir, mas pelo menos ela não tem que vir desde o primeiro teste, entendeu? Então isso já ajuda, tipo, só vai quando de fato tá certo, praticamente certo, aí é com você ali no presencial de dar tudo que você conseguiu mostrar ali no self-tape. Então eu acho que essa coisa de poder ver testes de mais pessoas e não tendo que ver presencialmente 100, 150 pessoas num estúdio, que isso é muito cansativo, né? Então, aí como eu vou ver, o problema é meu, né? Então, quem vai me conquistar ali nos 15 segundos primeiros do vídeo, aí sou eu que tenho que entender ali qual é o meu processo seletivo, que eu falo para as pessoas. Primeiro, você tem que conquistar o diretor de elenco, né? Quando você manda o teste, para depois eu poder ter o interesse de falar, não, esse eu posso apresentar para o diretor, para ele ver, entendeu? Então, primeiro de tudo, vocês precisam conquistar a gente, para depois a gente passar para frente esse teste. Perfeito. Agora eu queria te perguntar, como é que você trabalha para garantir a diversidade e a inclusão no elenco, ou numa seletiva, né? Não, hoje isso está muito legal e está muito mais aceito, isso já vem pedido já desde do alto escalão, que quer um elenco diverso, que quer um elenco que tenha pretos, que tenha amarelos, que tenha gente LGBT, QIA+, PQ, não sei quais são todas as siglas mais, mas que tenha diversidade. Então isso hoje em dia está muito bem aceito por todos, seja diretor, seja produtor, sabe? A gente hoje consegue, às vezes tem um papel que seria para uma mulher cis, e a gente hoje em dia, a gente pode, por que não pode ser uma mulher trans aqui, entendeu? E é muito aceito, e os diretores e os canais gostam muito disso. Então, assim como foi um processo também para as pessoas pretas, que eles que só tinham papéis para eles fazerem de filho da empregada, o motorista, papéis, né, como de o escravo. Então, que hoje em dia a gente vê, né, ele pode ser o que quiser, né, eles podem fazer o que quiser e tem que ser o que quiser também. E aí isso está em um processo também para as pessoas LGBTs, pessoas trans, não binárias. Então isso é um processo, e isso eu vejo que cada dia mais está se abrindo esse leque, está sendo mais aceito, e essa diversidade que a gente tanto quer e vê, que a gente se identifica demais, né, com isso também, de ver isso, está muito mais aceito por todos, né? A indústria está evoluindo, né? Exatamente, graças a Deus, né? Estamos no século 21, né, 2024, então não tem como, tem que evoluir todo mundo junto. Agora eu queria te perguntar, como é que é o impacto das mídias sociais numa seleção hoje em dia? Você já selecionou alguém com base na influência dela, talvez nas mídias sociais? Não, assim não. Em base com as redes sociais, não. Tem muita polêmica sobre isso, né? De influências, como é que diz, gente? Influencers, eu acho, né? Influencers estarem pegando papéis de atores. Então, mas comigo isso nunca aconteceu. Tipo, obviamente, foi o que eu expliquei. Às vezes, para o nome do cartaz, o nome do protagonista, precisa ter uma relevância maior, ser famoso, vamos dizer assim. Que a pessoa identifique já no cartaz quem é aquela pessoa, fulaninho está fazendo esse filme, quero assistir, entendeu? Isso não tem como, e isso acho que vai ser sempre assim, a não ser que o filme, o diretor queira lançar um novo ator, e aí tudo certo, algo novo. Mas eu ter que colocar alguém com influência, que tenha milhões de seguidores, nunca precisou. Aí sempre foi também uma coisa mais
Às vezes calhou, tipo, o João Pedro, que ele é ator, além de ser influencer, ele é ator. Isso, tudo bem, gente. Ele tem um outro trabalho que é de influencer ali, de fazer vídeos, né? São sempre de interpretações, então ele está sempre fazendo algo ligado à área dele, né? Então, obviamente, além dele, foram outras opções que talvez não tinham essa mídia enorme que ele tem, né? Com 1 milhão de seguidores, mas ele é ator, então eu não estou trocando um ator por um influencer, né? Mas se tinha algo para citar, seria mais isso, porque de resto eu nunca tive nenhuma influência que não, precisamos de alguém com muita visibilidade, com muitos números de seguidores. Isso, para mim, eu nunca precisei ter esse empecilho de ter que escalar pessoas assim, né? Eu então trocar atores por influencers para poder colocar no projeto. Perfeito. Gente, agora infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Então vamos terminar aqui com uma pergunta, né? Porque daqui a pouco vai ter uma brincadeira, mas vamos lá. Qual dica você daria para atores e atrizes na hora de participar de um teste? Primeiro de tudo, para participar de um teste, né? Tá. Primeiro de tudo, entenda o teste que você está fazendo, qual é o projeto que você está fazendo, quem é o diretor de elenco. Geralmente tudo isso tem, né? Às vezes a agência passa algumas coisas mais picadinhas para deixar mais, né, redondinho para você ter, mas se não vem o nome do produtor de elenco, pergunte, isso não tem problema. Pergunta para a agência quem é o produtor de elenco, para você entender quais são os projetos que ele está fazendo também, o que ele faz, se você já fez algum teste para ele, se você já passou por algum projeto dele, para você entender, né, o que ele gosta. Isso é o dever de casa de cada ator, de pesquisar, né? O que cada um ali faz, quem é o diretor, também pesquisar quais são os projetos que o diretor faz, como é o estilo ali que ele vê das interpretações, e entender o texto, né? Às vezes eu entendo que não vem muita coisa escrita, porque precisa, às vezes, ter um NDA, né, que é o termo de confidencialidade, mas tente pegar tudo possível de informações que está ali naquele e-mail, está ali no texto que você recebeu, e faça da maneira que você entendeu. Obviamente pode ser que você vá para um lado errado e aí talvez, se tiver tempo, vão te corrigir, ou você pode muito bem fazer de uma maneira original que a gente não estava esperando e curtir e gostar, entendeu? Então vá muito pelo seu feeling. Infelizmente tem que ser assim, pelo feeling, que às vezes vocês não recebem tanta informação que deveria ter. Geralmente eu tento colocar o máximo possível, mas por conta disso, às vezes é um projeto ainda secreto, pequeno, que não pode falar, a gente tem que falar o mínimo possível, né? Não pode falar dos atores que estão já presentes no projeto, quem, né, qual é o seu personagem, não pode dar muito spoiler, muito falar sobre muito ele, né? Então, mas de pouca coisa que você recebe, estude, entenda, faça como se fosse de fato o seu melhor papel ali, entregue o melhor possível, e seja original. Isso que a gente busca sempre em quem está pedindo teste, seja original, porque o arroz com feijão a gente vai receber vários, né? Agora, se você mostra um diferencial, aí você vai ser visto talvez com outros olhos, né? Mas também não vá muito pro over, né? Não vá pro demais. Por isso que você tem que saber muito bonitinho balancear isso aí, E aí o feeling de cada ator, né? Não tem uma regrinha que eu vou dar um livro, ó, vai seguindo aqui. Aí cada um e usem e abusem da agência de vocês. Se vocês têm uma agência, é para isso, né? Para vocês pedirem mais informações, você às vezes não tem contato com o diretor de elenco, então eles que vão pedir, poxa, não tem como dar mais informação, tem como dar um direcionamento, figurino, o que eles fazem, se quer com ambientação, se quer sem ambientação, se quer com fundo neutro, se quer com fundo, sabe? E usem e abusem da agência de vocês, que eles também podem te ajudar a dar um direcionamento melhor para esse teste, para você fazer com mais, né, correto e melhor. Isso aí. Agora a gente vai para a brincadeira final, que é isso ou aquilo. Eu vou te dar duas opções e daí você tem que escolher entre elas. Beleza? Vamos começar? Você prefere produzir ou dirigir? Não, eu não sou produtor, né? Mas, obviamente, dirigir a direção de elenco. Programa de TV ou série? Programa de TV, foi o que eu falei, era o meu sonho fazer, né? Só que eu acabei indo pro outro lado, então hoje seria série. Filme ou musical? Eu amo musical, não tem como, musical. Amo musical. Cinema ou streaming? O cinema, eu digo, esse filme último que eu fiz, para eu vender para as pessoas entenderem, eu falava, é cinema raiz, aquele cinema
que captou dinheiro, que foi tudo bonitinho. Então eu acho que dá mais orgulho de quando você consegue um elenco bonito, um elenco que, né, o streaming tem o dinheiro próprio deles, então é tudo melhor e mais fácil. Mas no cinema, quando é aquele cinema raiz, que eu gosto mais, acho que dá mais orgulho. Então eu gosto do cinema. Comédia ou drama? Ai, acho que a vida... Isso é difícil, né? Não é difícil não. Acho que a vida é tão dramática pra gente, né? Tão difícil que pra mim eu sempre vou preferir o comédia. Gravar em locação ou estúdio? Estúdio, porque dependendo da locação você tem vários problemas de tempo, de chuva, né? De dar algum problema na locação que não dá previsto. No estúdio pelo menos você sabe que não tem como dar erro. Produção independente ou grandes estúdios? Acho que essa você já deu um gostinho pra gente. Não, mas aí depende. Pode ser grandes estúdios como a Warner, que eu acabei de fazer o Evidências do Amor, que foi pro cinema primeiro, né? Então aí vai muito, é difícil escolher. Produção independente tem... Acho que eu nunca fiz independente assim. Eu vou no grande estúdio. Grande estúdio. Filmes de ação ou filmes de romance? O de ação eu acabei de fazer, que é esse de Cyberpunk, que eu achei bem legal, bem maneiro. E o de romance, o Evidências do Amor também, que foi lindo, um filme que todo mundo tá amando. Acho que a ação, que é tão difícil no Brasil fazer ação, né? Romance é muito mais tranquilo, mais fácil, mas a ação é bem complicada. É mais diferente, né? Não, a gente não tem esse mercado tanto aberto como lá fora. Então quando faz um aqui, a gente fica muito contente de estar assinando ali, botando o nome ali. Trabalhar com roteiro original ou adaptações em livros? Eu gosto de roteiro original, acho legal contar uma história nova. Filmes com finais felizes ou finais em abertos? Eu acho que o final aberto é bom porque dá aquela... dá um gostinho de quero mais, aquele gostinho de quem sabe tem dois. Aí é mais um trabalho pra gente, né? Mas só deixando bem claro que isso é uma brincadeira, gente. Eu faço tudo, tá? Faço tudo que vier. Isso é só um gosto e uma brincadeira que a Fabi propôs, mas a gente tá aberto pra tudo, né? Como os atores também estão abertos pra fazer qualquer papel, qualquer personagem. Então, gente, infelizmente chegamos ao final da entrevista. Felipe, queria muito agradecer pra você por ter vindo hoje. Foi muito bom. Você me conhece desde pequenininha e muito obrigada. E também queria agradecer a Desir, que proporcionou mais um podcast. Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos!